Olha, voltamos a falar sobre os protestos. Rodovias por todo o país começaram a ser fechadas pelos caminhoneiros desde que o TSE anunciou a vitória de Lula na eleição presidencial. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado federal Alex Fontaine. Tudo bem, deputado? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia a todos. Bom, deputado, eu vi inclusive que o senhor postou no Twitter dizendo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, é refém dos caminhoneiros. Que análise a gente pode fazer sobre esse movimento pelo país? Lembrando que a gente vem registrando com os nossos repórteres, pessoas não conseguem chegar aos aeroportos e aqui em São Paulo inúmeros voos cancelados. Essa afirmação de ser refém, ela é antiga e ela num outro contexto. Era aquele contexto de sempre ameaça que os caminhoneiros faziam para fechar e fazer os bloqueios nas estradas brasileiras. Na época era uma discussão sobre o preço do diesel, mas mostra um comportamento também que eu acho que é inaceitável, quase um comportamento de guerrilha, muito lembrando os movimentos sociais, inclusive da esquerda, que queimavam pneus, que fechavam as rodovias, que faziam balbúrdia. Então eu sou muito contra o que está acontecendo e a categoria está prestando um desserviço à democracia brasileira. Na sequência, os nossos comentaristas, pergunta de Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Como o senhor avalia esse silêncio do presidente Jair Bolsonaro em reconhecer ou dar alguma palavra sobre o resultado das urnas, considerando aí que temos aí 2 meses para o final do mandato e é preciso fazer uma transição para o próximo governo? Infelizmente, como um sinal de fraqueza, como alguém que não sabe perder, como alguém que não consegue superar o que aconteceu e não aceitar isso democraticamente. Eu não gostaria de estar vendo essa cena, mas infelizmente esse isolamento e essa falta de comunicação com a população mostra esse lado que não é nem um pouco interessante para ele, tá certo? Se ele quer continuar na vida política e se ele quer continuar como uma liderança do Brasil, ele tem que se comportar como um líder. Agora, a pergunta do Roberto Mota. Bom dia, deputado. Como o senhor analisa o estado da liberdade de expressão hoje no Brasil? Eu acho que foi muito atacado, Mota, principalmente por aquelas determinações do Supremo. A liberdade de expressão foi cerceada, e inclusive a própria Jovem Pan, pela Thelma Lide sabe, foi obrigada a dizer mentiras, porque desmentir o que ela veio falando, para mim, é uma grande mentira. Isso, para mim, incomodou demais durante esse processo eleitoral. Eu fui um grande crítico disso. Agora, queimar pneus e fechar rodovias atenta a uma outra liberdade, a de ir e vir dos brasileiros que estão trabalhando e que querem continuar no Brasil, no Estado Democrático de Direito. Então, eu condeno o que foi feito pelo TSE e toda aquele trabalho feito de calar a boca de quem estava querendo expor verdades e realidade, mas essa forma de expressão também não dá para ser conivente ou achar que um erro justifica o outro. Ô, deputado, na opinião do senhor, quem ou qual órgão poderia colocar fim aos protestos dos caminhoneiros neste momento e quais punições, caso o senhor concorde que devam acontecer, deveriam ser aplicadas a quem? O Supremo Tribunal Federal faz bem em votar ordem para desbloqueio já? O Supremo está, de novo, tomando uma dianteira que devia vir do próprio Executivo, A Polícia Rodoviária Federal é um órgão do Executivo. As multas vão sendo aplicadas, e desde aquela greve que paralisou o Brasil, bloquear rodovias geram multas na faixa de 15, 17 mil reais. Então, esses caminhoneiros, essas pessoas que estão bloqueando, vão ter vultuosas multas, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, óbvio que a Polícia Rodoviária Federal e as outras demais polícias devem agir. Se elas não estão agindo, alguém está dando algum comando nisso e isso vai ser investigado. De novo, o silêncio de Jair Bolsonaro e o não comando claro e direcionado a esses movimentos aí de vamos parar, vamos liberar o Brasil, vamos continuar com a nossa democracia, é um péssimo sinal. Um péssimo sinal que foi dado também durante a campanha por aqueles aloprados como o Roberto Jefferson e a Carla Zambelli.
Deputado Alexis Fontaine, que é do Partido Novo aqui em São Paulo, conversando conosco nesta edição do Jornal da Manhã. Deputado, ontem, durante todo o dia, nós já conversamos aqui na Jovem Pan com algumas categorias, líderes, na verdade, das categorias dos caminhoneiros, que são trabalhadores comandados por várias entidades, enfim, em estados, até mesmo em municípios. E é isso que eu queria perguntar para o senhor. Há algum comando nesse sentido, não é? Com certeza, algum comando. Eu não vou dizer que é alguma coisa que vem do Planalto, Palácio do Planalto, que eu acho que isso já seria, assim, talvez uma teoria da conspiração muito ruim, e com certeza eu acho que não é isso. São pessoas que são simpatizantes, há muitos simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro, mas que tomaram atitude errada. E essa truculência é o que a gente queria desvincular da imagem de Jair Bolsonaro, do seu governo. E eles estão provando justamente ao contrário, quer dizer, dando um tiro no próprio pé. Eu acho que esse movimento está sendo coordenado por pessoas que são simpatizantes, eu não sei quem está na cabeça disso, né? Mas deveria cessar isso imediatamente, porque isso está atentando contra tudo que nós estávamos defendendo. Mais uma pergunta, Diogo Schelp. Deputado, diante da omissão do presidente Jair Bolsonaro em começar um processo de transição, o grupo político do presidente eleito Lula já começou a fazer negociações com integrantes do Congresso, justamente para tomar pé, por exemplo, do orçamento e outras questões. Como o senhor está vendo esse processo? O senhor acha que isso pode substituir aí um trabalho conjunto, pelo menos com quem está no Poder Executivo atualmente? Pois é a questão da iniciativa, né? Quem toma a iniciativa sai na frente. Eu também, novamente, acho que o governo tem que aceitar o resultado, tem que fazer uma belíssima equipe de transição, e eu acho que vai fazer, tá certo? Eu acredito muito na sua equipe, eles não vão ser irresponsáveis de fazer o que é próprio Pimentel, em Minas Gerais, fez de irresponsabilidade na transmissão do cargo para o governador Zema, que simplesmente não deu nenhuma senha, demitiu todos os funcionários, deixou ele numa situação terrível. Eu não acredito que a equipe do Jair Bolsonaro vá fazer isso. Agora, se o chefe o chefe da nação não toma iniciativa, ele tem que se expressar, ele tem que dar o comando de que nós temos que fazer uma transição absolutamente democrática. E isso faz parte. Eu vou falar uma coisa, quem faz esportes coletivos, que joga basquete, futebol, tem que saber ganhar e tem que saber perder também. Não é possível que a gente só queira ganhar. E nesse sentido, novamente, eu acredito que a equipe vai fazer, a equipe econômica, toda a equipe dos ministérios, eles vão fazer uma transição, sim. Não acho que não vou ter dificuldade nisso, mas seria mais bonito que isso já fosse montado, que isso já fosse mostrado e que não houvesse um sentimento de revanchismo agora. Agora é um sentimento de vamos aceitar, vamos para frente, e o próximo pleito que seja disputado novamente, democraticamente. Mota? Deputado, quais o senhor acha que podem ser as consequências dessas paralisações? Eu acho que, Mota, vai atrapalhar um pouco a vida de todo mundo, mas eu não acredito que isso vá muito longe, sabe? A opinião pública já está ficando muito contra. Eu entendo que as pessoas não vão aceitar isso como uma forma correta. De novo, isso assim, vai contra o próprio Jair Bolsonaro. Aí as pessoas vão falar que tinham razão de votar nele, de não votar nele, votar no Lula. É muito ruim o que está acontecendo. E eu acho que não vai muito longe, não, sabe, Mota? As pessoas vão ficar isoladas, vão levar multas. E isso não é patriotismo, isso é baderna. Baderna não tem nada a ver com a nossa bandeira, com o nosso patriotismo. Deputado, na opinião do senhor, a Polícia Rodoviária Federal está contaminada politicamente? Não toda, mas algumas autoridades, quem sabe, da corporação? Eu diria que elas têm conflito de interesse, eu não diria que está contaminada. Elas têm um chefe, elas têm uma organização, é uma instituição respeitada. Mas a gente talvez sinta que ela está sobre uma situação difícil entre o atual chefe da nação, que não dá ordem, elas têm que cumprir as ordens e ficam nesse meio caminho. Tanto que a própria Polícia Rodoviária Federal ontem, depois de ter uma ordem judicial, foi lá e cumpriu a coisa, foi conversar com
esses caminhoneiros, que na verdade, vamos lembrar, a Polícia Rodoviária Federal convive diariamente com esses caminhoneiros. O melhor do mundo é o bom relacionamento entre a instituição e essas pessoas. Não é bom o confronto. O confronto faz mal para a relação deles, que é diária. Então, eles devem estar incomodados, entendem a posição dos caminhoneiros, mas eles têm que cumprir a ordem. Eles não podem deixar que isso continue dessa forma. Deputado Alex Fontaine, mais uma vez, obrigado pela participação nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Um bom trabalho para o senhor, voltaremos a nos falar. Um abraço. Muito obrigado, bom trabalho a todos.